Sejam todos bem-vindos ao segundo Prospecta Recife, biênio 2016-17, o futuro da técnica do planeta, com o tema O futuro da educação, com ênfase no universo brasileiro. Convidado neste tanto para tomar assento à mesa, o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado. Convidada a coordenadora do Instituto Futuro, da UFPE, professora Maria de Jesus de Brito Leite. A mesa está formada, senhor reitor. Antecipadamente, o cerimonial faz o registro, agradecendo a presença do professor Marcos Costa Lima, coordenador do Instituto de Estudos da Ásia, professor Marco Mondaini, coordenador do Instituto de Estudos da África, o professor Paulo Henrique Martins, coordenador do Instituto de Estudos da América Latina, demais professores aqui presentes, a senhora chefe de gabinete, Lenita Almeida, os seus pró-reitores, professores, acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Anunciada nesse instante a palavra da professora Maria de Jesus de Brito Leite. Não? Perdão, professora, magnífico reitor, professor Anísio Brasileiro. Então, boa tarde a todos os presentes. Eu quero dizer da satisfação que a Universidade Federal de Pernambuco tem de realizar esse seminário que projeta o futuro, mas que busca responder aos desafios do presente. Quero dizer da nossa satisfação e do nosso agradecimento em ter aqui a reitora da Universidade Federal do Mato Grosso, a professora Maria Lúcia Nader, que é a presidente da Andifes, que é a Associação das 63 Universidades Federais do Brasil. Maria Lúcia é um exemplo de servidora pública dedicada, firme, imbuída do espírito público do papel da universidade, e tem sido nós estamos terminando o nosso mandato, uma satisfação para mim particularmente ter tido a oportunidade de conviver com Maria Lúcia ao longo desse último ano, e nós agradecemos a sua presença. Juju vai explicar, né, Juju, o formato do nosso seminário. Dizer de Tânia é suspeito, viu, Lúcia, porque qualquer coisa que acontece aqui na UFPE e que diz respeito à tomada de decisões estratégicas, a gente sempre conversa com Tânia, professora da universidade, e também agradecer por Tânia ter estar aqui conosco. E a grande curiosidade da filosofia, né? O que os filósofos, os jovens filósofos, né, de todas as idades têm a dizer com Felipe. Eu quero somente falar de que cumprimentar os coordenadores, né, dos institutos aqui presentes, e particularmente a professora Leonor Maia, nossa diretora de Relações Internacionais, que faz a coordenação de todo esse trabalho, que nos projeta de maneira articulada com a graduação e a pós-graduação, uma universidade, e eu tenho aqui em mãos o plano estratégico que está sendo rediscutido na universidade, que é como nós seremos no ano de 2027. Faltava 14 anos quando ele foi feito, agora falta 10 anos e meio, então 2027 é amanhã. E 2027 dá sequência a anos seguintes, e nós nos interrogamos qual o papel de uma universidade como instituição social. Essa expressão está presente no documento da nossa posse, e a professora Flores Bela não está aqui agora porque tem um compromisso no interior, mas está presente também no documento que a reitora Lúcia apresentou quando ela apresentou sua candidatura à Andifes, as universidades como instituições sociais, não é isso? O que significa de ser universidades públicas que têm como razão de ser o conhecimento. E esse conhecimento só tem sentido se ele se transforma através da extensão, como nós bem aprendemos, né? A nossa pró-reitora está aqui, em saberes sociais e acadêmicos na perspectiva de transformar a sociedade. Então, os valores de uma universidade pública, o sentido de uma universidade pública, ele aparece a partir de um conjunto
de elementos que caracterizam a valorização do conhecimento, o respeito à diversidade, o transitar nas culturas e nos olhares diversos sobre a vida e talvez um elemento crucial é a universidade ser capaz de estar à frente do seu tempo. Ela ser capaz de, através da pesquisa, através da articulação de saberes, ela se projetar para além do cotidiano, para além daquilo que a gente vê do nosso horizonte. E aí, para isso, ela precisa arriscar, para isso ela precisa ousar, e para isso ela precisa pensar o futuro, que é exatamente o objetivo dessa unidade recentemente criada. É nesse espírito, é nesse sentido que nós entendemos, professora, esse seminário. Paro aqui e vamos ver então os pontos seguintes da nossa discussão. Muito obrigado e é uma satisfação nós estarmos aqui com todos. Obrigada, senhor reitor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Instituto Futuro. Nós estamos dando continuidade à nossa reflexão sobre o futuro da técnica e do planeta, como já foi dito aqui. E lembrando que a gente tem dois autores que são bem básicos nesse nosso caminho, nesse nosso percurso desse biênio, que são o pensador italiano Humberto Galimberti e o pensador brasileiro Lamer Garcia. E queria, para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, queria dizer que a gente tem uma sistemática que a gente adotou, em que nós temos sempre um vídeo de um pensador a ser apresentado, curto. Nós temos hoje um vídeo do biólogo e pensador Humberto Maturana, que é um chileno muito conhecido fora do Brasil e tem um livro muito bonito que é utilizado em todas as áreas de conhecimento, que se chama Árvore do Conhecimento. Ele vai ser meio que o nosso norteador para instigar os nossos palestrantes a discutirem, ou como agora a gente gosta de dizer, a prospectarem conosco o futuro da educação dentro desse tema do biênio, que é o futuro da técnica e do planeta. Eu só queria lembrar que hoje a gente está se utilizando do pensamento de Humberto Galimberti, porque ele chama a atenção para a constatação de que a gente está vivendo um mundo que é um mundo muito previsível e que a gente está precisando enfocar mais a questão da vivência das pessoas, e do pensador Lamer Garcia, que nos alerta para a importância das universidades de deterem o poder do conhecimento e de a gente estar vivendo nesse momento uma falta de cultivo do espírito. E é por isso, com essa ótica bem ética, das questões éticas, que a gente vai fazer essa discussão aqui. Quero também, bem rapidamente, agradecer a presença dos nossos palestrantes, a professora Maria Lúcia, que veio tão longe, participar com a gente, a professora Tânia Bacelar, nossa querida professora Tânia Bacelar, e o professor Felipe Campelo, que se dispôs a vir discutir conosco aqui nessa tarde. Quero também agradecer à professora Alice, que vai ser a regente aqui dessa mesa hoje. E eu espero que todos aproveitem. Só quero dizer que os textos que direcionam estão no blog. Vocês podem depois pegar o endereço direitinho. A gente devia estar com ele já aqui. Aos poucos a gente consegue resolver essas coisas. E também quero dizer que no blog, a partir da próxima semana, a gente também já vai estar contando com o vídeo do prospecto passado, para que todas as discussões do Instituto Futuro fiquem sempre à disposição de todos, que é uma meta nossa. Muito obrigada e vamos às discussões da tarde de hoje. Magnífico reitor. A professora Maria de Jesus retorna aos seus lugares no auditório. É convidada nesse instante a professora Alice Botler a tomar assento à mesa, coordenar as
as palestras e fazer a apresentação dos palestrantes. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, dizer que é uma honra, um papel, um desafio intermediar uma mesa com tão ricos pensadores, né? E dizer que a proposta, só reforçar um pouco o que a professora Maria de Jesus já colocou, a proposta seria que todo o debate fosse estimulado à luz de um vídeo a ser mostrado inicialmente. Então, antes mesmo de convidar os conferencistas para a mesa, já que eles vão poder assistir também, eu pediria que o vídeo fosse passado para que a gente pudesse começar o trabalho de discussão. O título do vídeo é Educação, da Conferência Luz, na verdade, que é ministrada pelo professor Humberto Maturama, Educação, Ética e Democracia, e sobre esse tema a gente vai, então, desenvolver os trabalhos. Então, nós vamos convidar os nossos palestrantes, vamos discorrer sobre a temática, futuro da educação. Gostaria de convidar, então, a professora Maria Lúcia Neder, à mesa. A professora Tânia Bacelar. E o professor Felipe Barreto Campelo. Bom, nossos convidados dispensam apresentações, mas na formalidade do momento eu fiz um recorte bem abreviado, apenas para que a gente possa ter um conhecimento a respeito de cada um, da sua produção, do seu lugar. Então, a professora Maria Lúcia Neder possui graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tupã, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora titular da Universidade Federal de Mato Grosso, exercendo o cargo de reitora desde 2008. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores, EAD, linguagem, ensino de linguagem e produção de material didático. Foi presidente do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e membro da diretoria da Andifes. E atualmente é reitora da UFMT e presidente da Andifes. A professora Tânia Bacelar, de Araújo, possui graduação em Ciências Sociais pela Faculdade Fracinete do Recife, graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Pernambuco, diploma de Estudos Aprofundados, DA, pela Universidade Paris I, e doutorado em Economia Pública, Planejamento e Organização do Espaço pela Universidade Paris I. Exerceu vários cargos públicos e atualmente é professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco, sendo também sócia da CEPLAN, Consultoria Econômica e Planejamento. E o professor Felipe, a mesa está balançando, é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética, possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Goethe Universität Frankfurt, com uma tese sobre a relação entre afetos e instituições em Hegel. Participou também de projetos de pesquisa em filosofia política e do grupo de estudos em teoria crítica do Instituto de Pesquisas Sociais em Frankfurt. É editor da revista Perspectiva Filosófica, em filosofia da UFPE, tem publicações no Brasil e exterior sobre temas como subjetividade, Hegel e teoria crítica. As áreas de interesse compreendem filosofia social e política, idealismo alemão, teoria crítica e estética. Bom, minha missão aqui, então, seria de fazer essa breve apresentação. Vou passar a palavra à primeira das palestrantes, a professora Lúcia, e vou, mais para frente, então, tentar, de alguma maneira, resumir para a gente começar, ou tentar estimular o início do debate. Então, nós combinamos cerca de 15 a 20 minutos para cada um, e o meu papel também vai ser o de chata, que vai controlar um pouquinho. Bem, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, meus agradecimentos ao nosso querido reitor, Anísio Brasileiro, de quem tenho a honra
de tê-lo como amigo e também parceiro na presidência da Andifes. Convivemos muito neste ano e aprendi muito a admirá-lo, pela proximidade, mas antes já tinha uma compreensão do trabalho excepcional que ele vem realizando aqui na universidade. Queria também agradecer muito à professora Maria de Jesus pelo acolhimento e também pelo convite. Não sei se estaria à altura do que exige uma temática tão complexa, tão difícil como essa de se pensar na educação do futuro, principalmente quando se tem um vídeo, para servir de estímulo às nossas discussões com o professor Maturana e também com os dois colegas aqui da mesa. Bem, primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, porque tenho a oportunidade de voltar a esse estado que eu amo muito, respeito, porque minha mãe é pernambucana do Bodocó, né? Minha avó, com quem eu convivi muito, e, portanto, minhas raízes culturais têm muito a ver com o Pernambuco, né? Inclusive na culinária, né? Que eu aprendi a conviver desde pequeno. Eu acho que desde a mamadeira eu já tomava buchada misturado com leite, tá, Anise? Então, prazer muito grande de estar aqui com vocês nesta terra que eu considero também sendo minha, parte da minha cultura e da minha família. Quando se fala em educação do futuro, necessariamente a tecnologia, né, ela está aí presente para que a gente possa pensar nela e como ela será no futuro. Então, pensando nisso, eu fiz uma apresentação, obviamente que não vou esgotá-la porque temos apenas 15 minutos, mas eu vou dar um endereço, se vocês quiserem já acessar, na página da UFMT, www.ufmt.br/educação do futuro, sem o tio e sem o educação do futuro. Se vocês acessarem, vocês terão a apresentação à disposição de vocês, e aí ela está aqui. Então, nesses 15 minutos que nós temos, eu pensei em que a gente pudesse abordar um pouco a questão de pensar esse futuro requer, principalmente, é claro que não traria aqui nenhuma receita de como deve ser, mas alguns pontos para reflexão. Então, o primeiro ponto que eu trago é a necessidade que nós temos e que requer, principalmente, de nós professores, nós estudantes, das instituições, universidades, uma mudança de mentalidades. Essa mentalidade que necessita ser alicerçada em novos paradigmas educacionais. E aí eu vou pedindo para você ir passando, porque conforme a gente vai falando, vocês vão acompanhando. Então, e aí a noção de paradigma que eu trago também estão conduzidas pelo Morin e pelo Kuhn, que embora um se detenha mais na questão de pensar o paradigma como as ideias chave, as ideias centrais, os conceitos idealizados, construídos e partilhados por uma comunidade científica, né? O Morin já o faz numa dimensão um pouco maior do que para além da ciência, do conhecimento científico, mas também trabalha proximamente dizendo que são aqueles conceitos-chave ou conceitos-chave que nós partilhamos e que dão sustentação à nossa produção de sentidos e de significados, e aí já é por minha conta, né? É aquilo que nós trazemos, que o Maturana diz que é a cultura, né? Que são todos os valores, os princípios que nós vamos construindo, os sentidos que nós vamos construindo nessa dimensão do espaço histórico, do espaço econômico, político, cultural, nos processos de relações que estabelecemos com o outro. Então, esses sentidos e significados que nós podemos dizer que estão internalizados na nossa compreensão de mundo, na nossa vivência de mundo,
né, é que eu estou trazendo como tese de que nós devemos ressignificá-los. Nós precisamos ressignificar os paradigmas que têm dado sustentação às compreensões que nós temos tido sobre a educação, sobre as nossas instituições, sobre os papéis que nós desenvolvemos, né? E, nesse sentido, dizer que toda a compreensão que nós temos de educação, né? Nós estamos falando de educação do futuro, numa perspectiva que todos aqui têm a mesma compreensão de educação. Não a temos. Cada um de nós tem uma compreensão de educação. E é preciso que a gente tenha clareza que concepção é essa que nós temos. E esta concepção, como também a concepção de escola, e aí, concepção de universidade, a concepção de estudante, a concepção de professor, a concepção de currículo, todas essas compreensões que nós temos, que dão sustentação aos nossos fazeres, eles dependem dos nossos paradigmas, das compreensões que nós temos alicerçadas a partir dos paradigmas que comungamos, principalmente nas nossas comunidades institucionais, científicas, etc. Então, é com esta preocupação que eu digo que é imprescindível, ao se pensar na educação do futuro, se pensar na perspectiva de uma mudança de paradigma, de um paradigma que eu coloco ali, né, grosseiramente, porque não sou filósofa e não tenho tempo para discorrer sobre ela. E aí, Felipe, eu aprendi, eu sou católica, aquela que se sente impregnada da racionalidade da discussão, né, da religião, que você não pode ter inveja, mas eu tenho. Uma delas, eu tenho inveja dos filósofos, né, pela profundidade com que fazem as suas análises e as suas compreensões. Então, compreendendo que o paradigma, portanto, que determina essas compreensões que nós trazemos e, grosseiramente, dividi-los no paradigma tradicional, ou se nós quisermos chamar paradigma cartesiano, em que a lógica é da fragmentação, da divisão, e que a parte ela traz como possibilidade a compreensão da totalidade. Isso é um problema e nós vamos ver depois que a influência desse paradigma que pensa a parte sem as suas conexões com a totalidade, ela vem com uma forte interferência na compreensão de educação que nós temos, na educação de currículo, de escola, de educação, né? Porque ela trabalha com a questão da disjunção, né? E aí nós podemos trabalhar a questão da ciência, que é construída a partir desse paradigma, de que se pensa, por exemplo, que tudo aquilo que não diz respeito à construção do pensamento científico, tá certo? Não pode ser valorado. A separação entre alma e corpo, não tem espaço para a alma dentro das nossas instituições escolares, não tem espaço para a afetividade, não tem espaço, inclusive, para a discussão do comportamento ético em termos profissionais, derivada dessa fragmentação que nós tivemos, alicerçando essa compreensão de educação, de escola, de currículo, etc. E a influência maior, nós podemos ver deste paradigma que nós chamamos de tradicional ou cartesiano, reflete-se na própria concepção, viu, Anísio, das nossas instituições. Como é que nós, do ponto de vista da organização, da gestão, nos constituímos? Em departamentos. O que é o departamento, se não uma fragmentação de uma totalidade, de uma área ou de um campo de conhecimento? Como é que nós construímos os nossos currículos? O que é o currículo para nós? O currículo, na mentalidade tradicional, é nada mais, nada menos do que uma listagem de disciplinas com carga horária que deve ser cumprida pelo estudante. Disciplinas que são escolhidas dentro desta fragmentação de maneira aleatória, sem
uma compreensão do seu significado no processo da formação do estudante, né? E que nós devemos pensar nessa formação com duas dimensões fundamentais. Uma delas é a dimensão da preparação, tá certo? Dos nossos jovens, das pessoas que aqui estão conosco, para atuarem no mundo do trabalho, e aí uma compreensão do que é esse mundo do trabalho e o que esse mundo do trabalho exige, mas a outra dimensão que é ignorada pela fragmentação que nós temos na nossa compreensão, que é a dimensão da preparação para a cidadania, para a democracia, o respeito à diversidade, a cultura da paz, a compreensão do outro, o respeito mútuo, que é aquilo que o Maturana estava fazendo. Esta dimensão, ela tem sido pouco ou quase zero trabalhada no interior das nossas instituições, porque a racionalidade da fragmentação excessiva, né, faz com que nós tenhamos a compreensão de que só o conhecimento científico é que deve ter valoração no interior das nossas universidades, no sentido da preparação, tá certo, para o mundo do trabalho, sem que se pense que esse mundo do trabalho tem o seu enraizamento numa sociedade, né, em que a diversidade, em que a diferença, em que a competição, em que a democracia e todos os nossos princípios estejam ali presentes. Então, ao pensar a educação numa concepção ou num paradigma da totalidade, aí a gente traz aqui o Morin, que é o que trabalha um pouco essa questão, né? Você pode passar, por favor? Se nós trabalharmos pensando que essa totalidade ela é indivisa, não se pode pensar numa totalidade, aí a nossa realidade, sociedade, de forma fragmentária, ela é tecida, né, nos seus princípios e também na sua construção social, política, econômica, histórica, etc. O Maturana disse que nós somos aquilo que a história, né, da nossa vivência, da nossa convivência nos permite construir, né? Então é nesse sentido, quer dizer, ao se pensar essa educação do futuro, nós vamos ter que necessariamente pensá-la numa perspectiva de totalidade, de formação para o mundo em que os princípios fundamentais, né, do respeito ao outro, respeito à diversidade, da inclusão social, da democracia, né, da cultura da paz, estejam entre os princípios fundantes dessa construção que todos nós desejamos. Portanto, pensar a universidade como um espaço ou como uma prática social, e aí eu sempre gosto de pensar a universidade como uma instituição social que, enraizada no contexto histórico, político, econômico de um determinado espaço geográfico, ela tem a responsabilidade e o compromisso de contribuir significativamente para a produção de sentidos e significados que construam esta sociedade na perspectiva desses princípios que nós estamos colocando aqui. Esta é a verdadeira função da universidade. Quando a gente diz que a função é pesquisa, extensão e ensino, né, eu acho que a gente já começa a pensar a universidade de forma fragmentária. A extensão, no meu modo de ver, até numa conversa que estávamos dizendo, não é uma função, ela é um pressuposto da ação das instituições educacionais. Porque você não pode pensar em nenhum desenvolvimento de ação, em produção de sentidos e significados, sem que você pense, tá certo, nesse contexto onde esta instituição está enraizada. Então, nós não podemos pensar que nós vamos nos estender. Ao pensar que nós vamos nos estender com a pretensão de que o conhecimento está aqui, nós já estamos com o pensamento, tá certo, fragmentário, nos guiando. Nós não temos que nos estender porque nós fazemos parte da sociedade. Né? Agora, nós temos a responsabilidade de aquilo que nós produzimos
tá certo? No interior da universidade, nós temos que socializar e colocar à disposição para a construção dessa sociedade e desse mundo que nós queremos. É só para isso que nós temos que estar socializando todo o conhecimento produzido na universidade. E a pesquisa também, ela não existe para que a gente tenha currículo Lattes ou para que tenha uma pontuação, porque às vezes na universidade a pesquisa se constitui hoje nada mais, nada menos do que uma obrigação para ter pontuação para pôr no Lattes e para subir na carreira, né? Quando a pesquisa ela é justamente para compreender essa realidade na qual nós estamos inseridos e com o compromisso social que temos como instituição, dizer como é que nós podemos contribuir para que a miséria seja minimizada, relativizada, etc. Como é que nós podemos contribuir para que todas as pessoas tenham acesso à educação, possam ser leitores críticos de realidade, possam ter autonomia para estar no mundo com o outro, possa respeitar esse outro, possa construir, portanto, um mundo, né, de respeito, de inclusão, de democracia. É para isso que servem as nossas formações. E também para exercer uma profissão, né? E aqui nós temos um problema na universidade muito sério, que é justamente esse pensar essa formação. Eu sempre coloco o curso de medicina como um exemplo desse pensamento que nós temos fragmentário. Não posso pensar num curso de medicina em que o estudante não tenha feito antropologia para compreender o outro na sua diversidade, que não tenha feito sociologia profunda para entender, tá certo, toda essa composição e diversidade social, que não tenha feito filosofia para pensar nas amarguras daqueles pacientes que estarão ali e compreendê-lo no mundo, né, na sua vivência, na sua convivência. Não, mas nós não temos um curso de medicina, pode ser que no Pernambuco tenha, mas dos que eu analisei até agora, não tem. Então, quando você se depara com uma pessoa que diz, doutor, não vou tomar esse remédio aqui, tá certo? Porque eu tomei ou comi manga e exige que eu tome o leite antes para poder tomar o comprimido, o médico não sabe, tá certo, como lidar com isso. Porque ele não consegue entender que a cultura é uma construção, né, social, que é alicerçada e que é construída na convivência familiar, naquele espaço, né, que o seu cliente ou o seu paciente está. Então, eu gostaria apenas, né, eu acho que meus 15 minutos já está dizendo nesse sentido mesmo, quer dizer, pensar essa educação no futuro exige que nós pensemos e reflitamos sobre a necessidade de mudanças de mentalidade. Esses seminários, tá certo? Essas reflexões, elas precisam ser feitas. Eu, como reitora, tenho acompanhado a compreensão que alguns, eu vou por alguns, dos nossos professores têm a respeito da sua ação docente. E lamento, às vezes, essa compreensão. Nós precisamos trabalhar isso com os nossos professores. O estudante é visto, né, e aí eu coloco a necessidade de nós repensarmos, né, eu trago aqui alguns deles. Nós temos que repensar a escola, nós temos que repensar o currículo, nós temos que repensar a comunicação, nós temos que repensar o tempo e o espaço escolar. Nós não conseguimos pensar o tempo da escola como um tempo subjetivado, como um tempo do sujeito. O tempo da escola é o tempo objetivado, é o tempo da racionalidade da fábrica, da parcialização. Como se fosse possível nós colocarmos aqui todas as pessoas com vivências, culturas, leituras diferentes e exigíssemos que todos tivessem a compreensão daquilo que eu estou falando, com a mesma base, vamos dizer assim, de compreensão. Aqui nós somos diferentes, porque cada um de nós temos uma historicidade de construção de cultura, de construção de leituras, etc.
Então, é preciso que nós pensemos que esse tempo que nós temos nas nossas universidades, ele precisa ser repensado. O espaço não cabe na nossa racionalidade cartesiana, que o espaço não precisa ser esse do professor como centro da ação pedagógica, os estudantes nessa posição que vocês estão como ouvintes, tá certo? É difícil, e por isso a educação à distância às vezes ela tem uma reação a ela contrária, porque as pessoas não conseguem entender que o estudante é capaz de aprender independentemente da presença do professor. Que o professor, ele é um orientador, tá certo, do percurso. Ele não é o determinante. Principalmente no momento que nós estamos vivendo das novas tecnologias da informação, em que as informações estão, tá certo, à disposição. E os nossos alunos, inclusive, estão tendo dificuldades de assistirem às nossas aulas, né? Não que elas não tenham espaço, elas têm, elas são fundamentais, mas elas não são fundamentais no modelo que nós temos. Todos os dias, 2 horas ou 4 horas, falamos, os alunos ouvem. Então, é preciso que nós tenhamos, primeiro, a investigação como um princípio básico da nossa ação docente. Não tem como mais pensar numa ação docente em que apenas, tá certo, o professor seja o agente da informação ou do conhecimento. É preciso, portanto, ressignificar a comunicação, que deixa de ser um processo em que um emissor manda uma mensagem para um receptor, para ser um processo, tá certo? Uma prática social instaurada entre sujeitos, tá certo? Em interação. Cada um com as suas vivências, permanências, culturas, e que nós precisamos destas relações e construindo, portanto, essa prática. O papel do professor precisa ser repensado. Ele deixou de ser e de ter aquele papel central na condução da orientação. Ele é central em termos do conhecimento de uma determinada área e da orientação que ele possa fazer aos seus estudantes. Mas nós precisamos ressignificar esse conceito, né? Como temos que ressignificar o conceito de tempo escolar, espaço escolar, estudante, professor, currículo, pensar no currículo não como uma listagem de disciplina, mas como prática social, como vivência, como interação, né? E ter a compreensão de que neste processo de interação entre sujeitos, tá certo? Enraizados socialmente, portanto, com as suas historicidades, cultura, vivências, etc., compreensões, etc., que nesta relação que se estabelece entre os sujeitos da ação educativa, nós temos que necessariamente ter bem claros os nossos princípios, que são esses que todos nós temos presentes, o Maturana falou muito bem, e que eu já citei, que é a questão do respeito à diversidade, à inclusão, a democratização e tantos outros que nós conhecemos. E que neste processo, portanto, estabelecido de construção de sentidos e significados, porque o que nós fazemos no processo do estabelecimento das relações com os nossos estudantes ou com a sociedade, né? Nós construímos sentidos, construímos significados que interferirão na construção social, no conceito, na construção, na vivência. Então, nós precisamos nos preocupar com quais sentidos e que significados estamos construindo nesse processo de relação que nós estamos estabelecendo com os nossos estudantes e com as nossas comunidades. Então, é preciso que nós repensemos todas essas práticas. Obviamente, ela não vai ser modificada do dia para a noite, porque mudança de mentalidade é uma questão que exige que você restabeleça, reconceitue,
reveja, né, práticas, conceitos, etc., mas é preciso que nós estejamos sempre muito preocupados com isso, que a gente possa construir essa sociedade da qual nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Pensando nesta sociedade que todos nós desejamos, inclusiva, democrática, de cultura de paz, etc., né? Que a gente seja capaz de fazer isso. É essa a educação do futuro que eu desejo, né? Muito simples, não precisa muita coisa para fazer isso, é só mudar a mentalidade. Obrigada. Obrigada, professora Maria Lúcia. Eu vou passar a palavra para a professora Tânia Bacelar. Gente, boa tarde a todos. Vou começar agradecendo a vocês o convite para participar dessa discussão nessa tarde e dizer que vocês convidaram a economista, agora aguentem, né? Eu vou fazer a minha intervenção com foco na educação superior e um pouco essa reflexão sobre a universidade que a nossa reitora começou. Então, já vou dizer que estou sem tratar da educação no seu conjunto, né? A educação é um processo muito mais amplo do que esse corte que eu vou dar aqui. E, em alguns momentos das tendências que eu identifiquei para ressaltar, vocês vão ver que o meu lado economista está muito presente. Então, defeito de formação não tem jeito, né? A primeira reflexão é assim, que em países como os nossos, a educação superior está ampliando o acesso. Acho que essa é uma tendência importante. Ampliando o acesso. Isso já foi feito nos países mais chamados desenvolvidos, mas nos países chamados em desenvolvimento, eu acho que essa é uma tendência relevante da qual o Brasil faz parte. Mas na China, na Índia, também a gente vê um processo de, vamos chamar isso de democratização do acesso às universidades e ao conhecimento. Então, eu queria começar com uma tendência positiva, tá certo? Porque este ambiente já foi privilégio de poucos, né? Então, é uma tendência de deixar de ser privilégio de poucos e ampliar-se para abrigar mais gente. Então, acho que essa é uma grande mudança. Mas existem outras mudanças que, quando a gente pensa o futuro, eu acho que elas vão influenciar no futuro, né? Uma mudança que eu destaquei é a que eu chamei aqui de quebra do monopólio geográfico. As universidades, o ensino superior, ele era estruturado em determinados locais, né? E a gente está vivendo uma tendência de quebrar essa geografia e fazer essa oferta independente do local físico. Eu acho que essa é uma mudança importante. Você usou o exemplo do EAD, mas eu estou indo mais longe. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, a gente faz um pedaço do doutorado aqui, outro pedaço acolá, tá certo? Então, essa restrição geográfica que predominava, ela está se quebrando e aí isso está trazendo outras mudanças importantes. A outra tendência que eu destaco é que o próprio modelo de organização do ensino superior, ele está mudando muito. Aí com coisas que são positivas e com coisas que são preocupantes, tá certo? Por exemplo, instituições mais especializadas, um pouco na contramão do que você destacou. Então, tem uma tendência à especialização
quando a tua provocação é da tendência da busca da totalidade, portanto, da negação da especialização. E eu acho que as estruturas terminam tendendo para a especialização. A gente não forma mais médico, não. A gente forma especialista no ouvido direito, tá certo? Ou no braço esquerdo. Então, é só um exemplo, mas eu queria destacar essa tendência, né? Há uma mudança econômica também, que eu queria destacar, né? É que a educação tendendo a ser vista como mercadoria. Essa é uma macro tendência da qual o Brasil já participa e que vem da economia. Porque as universidades, esse processo que a gente vive de entender a realidade, transformar em conhecimento, etc., era tratado mais como um bem público do que como uma mercadoria. E a tendência que a gente assiste mais recentemente é de transformar isso em mercadoria. E essa é uma tendência muito forte, talvez é a mais pessimista que eu queria destacar, não é? Porque ela dialoga com aquela outra de quebrar a relação com o local. E tem a ver com uma tendência econômica que a gente chama de globalização, onde os agentes econômicos já têm capacidade de operar no espaço global e eles olham a educação como mercadoria e transformam isso no negócio. E no negócio que pode ser operado na escala global. Então, as duas tendências se fundindo, né? E gestando um modelo de organização que, para mim, talvez seja a principal ameaça quando eu olho para o futuro. Quando eu olho para o futuro, se você me perguntasse qual é a principal ameaça, eu diria essa. A gente vê, principalmente porque ela convive com um aumento do capitalismo, onde o capitalismo financeiro é quem domina. E quando a gente olha quem é que está comandando esta visão do lado da educação, são as corporações financeiras. Então, veja, grandes corporações financeiras mundiais olhando a educação superior como negócio e organizando isso sob a forma de um negócio à escala mundial, com a lógica financeira. Então, e o Brasil já engatou nessa macro tendência, né? A gente já assiste no Brasil redes inteiras de estruturas educacionais de ensino superior sendo adquiridas por grandes grupos transnacionais e o comando desses grupos é de bancos ou de fundos de investidores, né? Quer dizer, a lógica financeira, ela impregnando a orientação geral da oferta deste acesso, que é o lado bom que eu falei, né? Quer dizer, tem um lado bom e tem um lado preocupante, que é isso que eu queria destacar, tá certo? Eu estou chamando isso de expansão das grandes redes privadas de ensino superior, nucleadas por banco de investimento ou patrocinadas por fundos de investimento, que na economia a gente chama isso de financiarização, tá certo? É a lógica financeira quem comanda as decisões, né? Então, para mim, essa é a grande preocupação e ela já chegou no Brasil. O Brasil já engatou nessa macro tendência, tá certo? Tem uma mudança que você também já falou, que é a maneira de executar as atividades relacionadas ao ensino superior. A gente está sendo desafiado a rever
os nossos métodos, a relação aluno-professor, a forma de fazer pesquisa, a forma de fazer extensão. Então, acho que tem mudanças muito interessantes no modus operandi. Independente de quem organiza, tem um modus operandi que vinha em curso, e esse modus operandi está sendo transformado. Então, por exemplo, pesquisa. Cada vez mais a gente faz pesquisa em rede, né? Então, cada vez mais as universidades são estimuladas a criar grupos de pesquisa, e seus grupos de pesquisas não se fecham no interior daquela instituição. Eles têm que se articular com outras instituições de dentro dos países e de fora dos países. Então, esse jeito de trabalhar a pesquisa é uma mudança que veio, parece que para ficar, certo? Que está sendo estimulada e que dialoga com outras tendências, como essa da quebra dos limites geográficos, com as tendências da facilitação dos meios de comunicação contemporâneos, que nos fazem pensar para fazer pesquisa de um jeito diferente, né? Do mesmo jeito o aprendizado, do mesmo jeito o ensino, a possibilidade dos nossos alunos fazerem parte da sua formação num país, parte de sua formação no outro país, da gente reconhecer os créditos que vêm do outro lado, né? Então, são práticas cada vez mais aceitas e que nos estão estimulando a pensar diferente, com um desafio muito grande, que eu acho que a gente não tem ainda uma reflexão profunda sobre ele, que é o da relação professor-aluno. Eu acho que a relação professor-aluno, ela está meio em xeque, e a gente não tem ainda uma reflexão muito profunda sobre isso, mas que eu colocaria no bojo dessa mudança. O que é que será no futuro a relação professor-aluno com essa turminha que não chegou ainda nas universidades? A gente está com uma turma ainda da transição, mas tem uma outra que está nascendo, que já está formada na era digital, e que a gente não está sabendo como é que a relação vai se dar com essa nova figura. Eu sempre penso no meu neto. Eu tenho um neto de 1 ano e meio que não diz nem papai nem mamãe, mas pega um tablet, bota o dedinho lá, liga, procura o app que ele quer e sai mudando. E não sabe falar uma palavra, né? Então, é um outro tipo de processo de inserção na vida social que vai chegar e a gente não vai saber como é que dialoga com isso. Então, são mudanças que eu chamei assim, do modo de execução das atividades relacionadas com o ensino superior, que eu queria destacar. A outra tendência é assim, é uma relação, uma tendência, uma relação mais próxima com a sociedade. Assim, quando a gente pensa as universidades da Idade Média, não é? E pensa as universidades de hoje, eu acho que a tensão das sociedades em cima das estruturas de ensino superior de hoje é muito maior. Certo? Então, qual foi a macro tendência? Ao invés do isolamento, foi a de aproximação. Mesmo quando a gente não quer a aproximação, a gente é chamado a ter a aproximação. Então, é como se a sociedade, do lado dela, percebesse que a gente faz parte dela e que a gente tem que ir um pouco na sua linha de quebrar os nossos muros e dialogar mais com ela. Então, acho que essa é uma tensão que está nos questionando, tá certo? Ao mesmo tempo que a gente tem que se articular no ambiente do próprio sistema educacional, né? Isso a gente sabe fazer muito bem. Agora, se articular com a realidade concreta não é uma coisa que a gente sabe fazer
Muito bem, qual é a tendência que eu vejo? É da realidade nos puxar, e dizer, peraí, vocês afinal são um lugar que eu acho que é a grande contradição das universidades, é que a sociedade vê na universidade um lugar que é capaz de compreender a realidade em que ela vive e dar resposta para isso. Ela nos vê assim, e a gente às vezes não se vê assim. Na maioria dos casos a gente tende a não se ver assim, tá certo? Aí qual é a macro tendência que eu percebo? É de uma cobrança crescente, tá certo? Então, essa é a macro tendência que eu vejo. Portanto, eu acho que tem mudanças assim que são mais gerais, que são dessa transição que a gente está vivendo mundialmente. No caso do Brasil, eu acho que a gente dialoga com essas tendências. O Brasil sempre está muito ligado, né? E eu acho que tem um diálogo importante do que está acontecendo no Brasil com isso tudo que eu falei até aqui. A coisa do acesso no Brasil mudou. O acesso à universidade no Brasil já foi muito mais difícil. Eu acho que um dos avanços que a gente fez recentemente foi ter quebrado essas porteiras e dado acesso. Ainda muito insuficiente, ainda muito distante de países até que são mais pobres do que o Brasil, mas de todo jeito a gente conseguiu dar uma quebrada bastante legal na barreira que existia do acesso às universidades. Com uma característica, assim, no caso das universidades brasileiras, quando a gente olha o acesso ao ensino superior, quem cresceu com mais força foi o setor privado. Então, só que esse setor privado que a gente pega nas estatísticas, ele mistura as universidades comunitárias com as universidades com fins lucrativos. Elas hoje têm 75% das matrículas do Brasil e as universidades públicas só têm 25%. Mas dos 75%, 50% é o privado estrito sensu, que é o privado com fins lucrativos, que está nessa tendência que eu falei mundial de se articular com o processo de internacionalização, para usar uma palavra, do qual eu falei antes, não é? E o outro, 1/4, é das comunitárias. Então, se a gente fizer uma outra leitura e colocar as comunitárias como públicas não lucrativas, eu diria que é meio a meio. Meio a meio. Meio é público lucrativo, não lucrativo, e as públicas, e meio é privada. Um pouco assim a estrutura das nossas instituições de ensino superior. A outra grande tendência que eu queria destacar no Brasil é a interiorização. Eu acho que o que a gente fez no período recente não foi só ampliar o acesso, foi mudar o mapa. O mapa da presença dessas instituições no Brasil mudou, e mudou para melhor, né? Quando a gente olhava o mapa anterior, era no sul-sudeste e no litoral. E hoje, quando a gente olha o mapa, a gente vê que teve um avanço importante aonde não tinha, tá certo? E essa era uma das grandes restrições para o acesso, porque nem toda a família podia deslocar para locais distantes a moçada para estudar. Então, acho que no Brasil teve uma mudança importante. Teve uma mudança importante que foi o financiamento, o acesso, o financiamento, as diversas modalidades de financiamento, de um lado, e as cotas de outro. Elas promoveram uma mudança muito interessante na pergunta sobre quem entra na universidade. Então, quem entra na universidade mudou por duas chaves que a gente construiu. A chave das cotas, que permitiu o acesso nas universidades públicas. Tá certo? Hoje a gente tem, nos cursos de medicina, nos cursos de direito, estudantes que jamais estariam lá se não tivesse
as cotas, tá certo? E do lado do setor privado, o financiamento, tá certo? Então, a gente destravou o acesso com 2 mecanismos que funcionaram de uma maneira muito interessante. E eu acho que um avanço que a gente fez também foi a cultura da avaliação, que não é da cultura brasileira. A gente não tem uma cultura de avaliação, outros países têm, a gente não tem. E o sistema de ensino superior brasileiro gradualmente foi assumindo essa cultura, o sistema educacional como um todo, mais o sistema de ensino superior, que é o meu foco aqui. Eu acho que um dos avanços importantes foi a cultura da avaliação. Claro que a gente pode fazer as nossas críticas e devemos aos critérios de avaliação, tudo bem, certo? Mas, independente das críticas que a gente possa fazer ao critério, a cultura de refletir sobre o que a gente está fazendo, reavaliar, nos compararmos relativamente, eu acho que é uma coisa positiva que aconteceu, tá certo? Eu não podia deixar de falar da tendência ao ensino à distância, tá certo? A tendência ao ensino à distância vem das novas formas de comunicação social e chegou na educação e vamos ter que dialogar com essa novidade, porque ela veio para ficar, tá certo? Quais seriam as minhas considerações finais? Como é que eu queria fechar a minha fala aí dessas tendências, olhando para o futuro, que é o objeto desse instituto, não é? Eu diria, as tendências são desafiadoras. São muito desafiadoras, não é? Eu acho que a gente vive um momento de transição impregnado de muita mudança, não é? Com tendências que são algumas positivas, outras muito negativas. Portanto, elas estão desafiando as estruturas brasileiras. No caso do Brasil, eu acho que ainda é pior. Assim, num ambiente de macro tendências muito importantes, eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito difícil, assim, um momento muito impregnado de inseguranças, de indefinições, né, de falta de clareza sobre o que a gente vai ser daqui a pouco. Então, assim, quando eu olho a conjuntura ela manda uma nuvem cinzenta, assim, em cima do nosso olhar. Então, a gente teria que ter cuidado para não se fechar na conjuntura, para tentar ver. Acho que o desafio de um instituto desse é como é que a gente, né, esconde um pouquinho aqui a conjuntura para poder olhar lá para frente, tá certo? E aí eu acho que para olhar lá para frente, primeiro eu acho que a gente tinha que ter muita clareza desses avanços que a gente fez e das mudanças positivas que aconteceram, porque elas ainda vão dar fruto. Muitas delas são muito recentes, a gente nem sabe ainda avaliar concretamente onde elas nos levam, não é? Portanto, olhar para elas é um desafio muito interessante, e eu acho que a tendência é ser portadora de coisas positivas. Então, desse ponto de vista, eu acho que a conjuntura permite a gente olhar para frente e ver que temos sinais positivos lá na frente, tá certo? No caso do Brasil também, eu acho que o tripé, e aí era um pouco a minha discussão com você, o tripé é uma força. Eu não vejo o tripé como uma fraqueza. Aí eu tenho uma visão um pouco diferente da sua. Eu não sei se o tripé nos fragmenta. Eu acho um pouco o contrário. Eu acho que o tripé nos unifica. Tá certo? O que é que nos unifica? Eu acho que o tripé nos unifica. Porque ensino, pesquisa e extensão vistos como um todo é a chance que a gente tem de enfrentar as adversidades. Aí eu tenho um pouco uma leitura diferente da tua.
aparentemente eles nos dividem, tá certo? Se a gente for de um por um, ele fragmenta, mas visto como uma conquista, e eu acho que é uma conquista, assumir, e a sociedade vê assim também, que universidade é sinônimo de 3 coisas e não de uma só. Tá certo? Ela só pode ser vista se tiver as 3 coisas. Talvez seja ali um ponto de unificação importante e uma força para enfrentar o futuro, inclusive para enfrentar a onda de financiarização globalizada, que no caso do Brasil vai dar um resultado péssimo, porque é financiarização globalizada e desnacionalizante, tá certo? Nos países que comandam, eles não têm esse risco. Aqui é desnacionalização junto com a integração mundial, tá certo? Então o risco é muito grande. Onde é que está a fragilidade deles? A fragilidade deles é que eles quebram o tripé e focam no ensino. Porque como a lógica é econômica, o ensino é o mais rentável. E aí eles focam no ensino. É a fraqueza deles. E é a força do outro pedaço. É a força do pedaço que se entende como não podendo ser reconhecido como instituição universitária se não for capaz de juntar as 3 coisas: ensino, pesquisa e extensão, tá certo? Então, essa questão eu queria depois aprofundar com você, né? Porque eu acho que aí eu acho que, por exemplo, a extensão, ela é fundamental. A extensão é quem nos liga com a realidade. A gente é parte da realidade, mas a gente só consegue entender que é parte da realidade quando a gente bota o pé na realidade. E quem é que faz a gente botar o pé na realidade? É a extensão, tá certo? Então, acho ao contrário que para a gente resistir, enfrentar no futuro as macro tendências das quais eu falei, talvez a gente tivesse que fazer uma reflexão sobre como é que a gente vê o nosso tripé, tá certo? E dependendo de como a gente vê e pratica o nosso tripé, talvez a gente esteja se fragilizando ou a gente possa se fortalecer. Eu acho que uma valorização, e com isso eu termino, da extensão seria um instrumento de fortalecimento do todo, tá certo? E uma forma de resistir a essas macro tendências mais adversas das quais eu falei. Vou ficar por aqui. Obrigada. Obrigada, professora Tânia. Vou então passar ao professor Felipe. Muito bem, muito obrigado então pela apresentação, a Maria de Jesus, Juju, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui numa mesa interdisciplinar, num projeto, né, como Instituto Futuro, que ao meu ver dialoga muito também com a minha perspectiva de entender a filosofia, né, quer dizer, dentro de um debate que a interdisciplinaridade é fundamental, quer dizer, o modo como eu penso, o modo como a tradição que eu sigo de filosofia é impossível de ser feita sem um diálogo, enfim, com a economia, com a política, com a psicologia, a psicanálise. Então, por si só, é uma proposta que encaixa muito bem, né? E, ao mesmo tempo, pensando no futuro, né? Eu costumo dizer que a filosofia ela tem um privilégio, não é que eu tenho inveja não, mas assim, tem uma espécie de característica, né, muito particular, que é fazer história da filosofia é pensar o presente, e acrescentaria pensar o presente, ou seja, a história da filosofia é sempre presentificada, né? E para com isso a gente poder compreender melhor o futuro. Então eu acho que a filosofia pode contribuir no sentido também interpretativo, né, da realidade, bem como normativa. Um pouco sobre isso que eu gostaria de apresentar hoje, né? E também acho significativo o fato de, como professor recém-contratado, aqui na mesa, então é sempre um privilégio, ainda estágio probatório, então se eu falar qualquer besteira, a mesa pode... Bem, então eu vou ser muito breve, vocês veem, são 3 slides para também ficar dentro do tempo, por conta também do avançar da hora, não cansar muito
vocês, mas o que eu queria trazer é justamente essa ideia de como pensar a educação dentro de um projeto de pesquisa, uma linha de pesquisa mais ampla, na qual eu venho trabalhando, que é essa relação entre instituições e afetos, ou o papel dos afetos na praxis social, né? Então, gostaria de propor então esse conceito um pouco de educação dos afetos, né? Como é que a gente pode pensar então a educação a partir disso? E o primeiro ponto, né, que eu queria trazer um pouco também como uma oportunidade também de divulgação assim, um pouco do debate, né? É aquilo que se pode entender como uma espécie de redescoberta das emoções ou afetos, não vou entrar muito nessas distinções aí, mas desse conteúdo emotivo ou afetivo, como vem sendo trabalhado ultimamente na filosofia e também em outras áreas. Então, você tem aí um impacto muito grande, né, desse debate nesses conceitos que se entendem como emoções políticas, né, quer dizer, o papel das emoções dentro de processos decisórios, dentro assim como uma espécie de contraposição à ideia de juridificação. Então você tem vários elementos aí na literatura sobre esse debate. Se destaca aí a Martha Nussbaum, né? Tem um livro que se tornou uma espécie de leitura obrigatória nos últimos anos, né? Justamente Political Emotions, e o subtítulo é muito significativo, não dá para ler ali, mas Por que o amor importa para a justiça? Então ela trabalha justamente, então pegando o que também Maturana estava colocando ali, né? Quer dizer, de se pensar várias dimensões afetivas que não se reduzem somente a uma noção de racionalidade. É um pouco esse o enfoque dessas pesquisas, justamente de algum modo colocando em xeque digamos assim, noções estritas de ideia de rational choice, né? Quer dizer, de escolha racional, de agir racional. Então, essa literatura vem trazendo um pouco isso. O que é que isso realmente significa e em que medida os afetos e emoções, na verdade, são indispensáveis para a gente pensar como nós fazemos nossas escolhas, nossas preferências, nosso papel digamos assim, nas diversas esferas sociais, na praxis política, na moral, quer dizer, esse livro aqui do Printz, né, a construção emocional da moral, quer dizer, como os nossos conceitos, né, tidos como racionais, como eles são imbuídos de uma prática, de um conteúdo afetivo, sem o qual haveria tanto um déficit descritivo, quer dizer, a gente não conseguiria interpretar bem as práticas, né, sociais, como também um déficit normativo, ou seja, se a gente não interpreta bem, a gente também não pode apontar uma espécie de dever ser, e inclusive o papel das instituições, né, incluído também o papel aí da universidade, da educação e daquilo que eu vou propor no sentido mais amplo do que se pode entender como formação dos afetos, né, que não se reduz somente a esse sentido mais, digamos, mais comum, né, do que se pensa a partir da educação, mas no sentido também mais ampliado. E aí você vê, quer dizer, vários desses debates aqui, né, vem também apoiado em debates da neurociência, né, talvez o mais conhecido é o Antônio Damasio, né, neurocientista português, né, que vem trazendo também esse debate justamente de uma neurociência afetiva, né. Então, dentro desse impacto, né, assim, para mencionar também um autor brasileiro, Vladimir Safati, que lançou um livro Circuito dos Afetos, inclusive a gente vem tendo um debate, ele veio algumas vezes aqui, lançou um livro aqui nessa sala, um debate muito produtivo, ele vem trabalhando também, né, dentro aí com impacto também na opinião pública sobre esse sentido justamente de afetos, né? Então isso para dizer como há uma literatura vasta, mencionamos um pouco só alguns aqui, né? E o que eu acho mais interessante justamente nesse conjunto é o que se aponta como dois limites, né? Como de algum modo eu mencionei. Por um lado, esse limite de uma ideia de racionalidade, né? Então tentando pensar como os afetos e emoções, eles não é apenas um outro da racionalidade, né? Mas o que se discute bastante, é o que eu de algum modo compactuo, é uma ideia de um conteúdo cognitivo dos afetos. Então, se fala em racionalidade das emoções, ou seja, não como uma espécie de contraposição emoções à razão, mas de se pensar como as próprias emoções e os afetos podem ser construídos, formados, né, ou educados, daí a ideia,
de modo a serem vistos como racionais, né? Então, dentro de determinados critérios que a gente pode pensar como critérios inclusivos, democráticos, etc. Então, quais são essas paixões, essas emoções ou afetos que podem favorecer para esse tipo de processo e como eles podem ser cultivados, né? Essa é um pouco a ideia, o que une esse debate recente. E aí eu queria destacar aqui um outro autor, né, vejo alguns de vocês conhecem, né, com o qual eu tenho uma afinidade, com o qual eu trabalhei em Frankfurt, que é Axel Honneth, que vem trabalhando justamente essa noção dentro da tradição, da assim chamada teoria crítica. E, ao meu ver, o que a gente encontra aí de novidade, né, e bastante influência, né, no debate da filosofia política, teoria da justiça, etc., é o que eu entendo como uma virada afetiva na teoria crítica. Então, justamente trazendo esse tipo de conteúdo para se pensar também noções de justiça, de inclusão social e da própria constituição do sujeito. Então, acho que isso tem um pouco afinidade com o debate, vamos dizer, de Maturana, um pouco de Edgar Morin na crítica de racionalidade, apesar de marcos teóricos serem distintos. Mas a ideia por trás, né, aqui, só bem brevemente, né, é que para superar aquilo que Honneth aponta como esse déficit sociológico, ou seja, uma dificuldade de interpretar as práticas sociais, a gente precisaria incluir propriamente um tipo de tipologia de sentimentos morais, digamos assim, para compreender como realmente se constitui a identidade subjetiva. E a ideia central de Honneth é que o sujeito ele se constitui como relação positiva consigo mesmo a partir de relações de reconhecimento recíproco. Então, no modo como o outro me reconhece, né, e como eu me coloco nessa relação de reconhecimento recíproco, e como isso é fundamental para uma constituição da minha identidade e para eu ter uma relação positiva, digamos assim, para eu desenvolver de uma maneira saudável, digamos assim, a minha identidade como sujeito. Essa é um pouco a ideia que está por trás, né? E aí ele faz uma tipologia partindo aí de Hegel, né? E tentando encontrar relações de reconhecimento recíproco em 3 esferas, né? Família, aí as relações afetivas, propriamente ditas, né? Mas também na sociedade civil você tem relações de reconhecimento, como na dimensão do trabalho, do mercado, quer dizer, é um sentido de sociedade civil um pouco ali ainda dentro do debate do século XIX, né, mas que envolve trabalho, mercado, outras relações, né? E no Estado, daí a ideia de autorrespeito, né, então, também que a gente viu hoje, como sendo uma pré-condição para esse desenvolvimento positivo, saudável da identidade do sujeito. Então, em cada uma dessas esferas, você encontra relações de reconhecimento intersubjetivo, né, que possibilitam, então, o desenvolvimento da própria subjetividade, né? E aí tem uma citação aqui, bem breve, que eu acho que resume muito bem isso que Honneth apresenta em Luta por Reconhecimento. Então, é uma citação que eu trago, mas que eu acho bem emblemática, né? Ele diz assim: o nexo existente entre a experiência de reconhecimento e a relação consigo próprio resulta da estrutura intersubjetiva da identidade pessoal. Os indivíduos se constituem como pessoas unicamente porque, da perspectiva dos outros, que assentem ou encorajam, aprendem a se referir a si mesmos como seres a que cabem determinadas propriedades e capacidades. A extensão dessas propriedades, e por conseguinte, o grau de autorrealização positiva, cresce com cada nova forma de reconhecimento, a qual o indivíduo pode referir a si mesmo como sujeito. Desse modo, está escrita na experiência do amor a possibilidade da autoconfiança, aí no âmbito da família, né, fundamentalmente, na experiência do reconhecimento jurídico, a do autorrespeito, e, por fim, na experiência da solidariedade, a da autoestima. Então, isso é como o Honneth desenvolve um pouco essa tipologia, e tem vários meandros, mas eu queria que, a partir disso, aqui no último slide, né, pensar como isso que a gente... Né, que eu aqui muito rapidamente apontei como que vem sendo trazido no debate como dimensão afetiva, né, isso como Honneth desenvolve justamente como sentimentos, né, que permitem uma compreensão, um desenvolvimento propriamente de uma ideia de justiça, de uma ideia de conteúdos morais, etc.
como isso pode ser pensado para uma ideia de educação dos afetos. Ou seja, se não estamos lidando somente com a noção de racionalidade, né, tampouco com uma noção, digamos, estrito senso das instituições na relação dos afetos, ou seja, a gente tem que pensar aqui um sentido ampliado, né, de emoções, e como as instituições também no sentido lato podem contribuir para esse tipo de formação, né, porque aqui Honneth também trabalha um pouco isso, né, e tem um outro debate sobre isso. Você tem certos limites, quer dizer, até onde o âmbito jurídico pode ir nesse processo formativo, ou o âmbito moral, ou o âmbito institucional. Então você tem um sentido amplo aí, que remete àquilo que os gregos entenderam como paideia, né? Ou seja, que foi mencionado também, inclusive, no tema, né, no resumo desse prospecto, que é justamente uma formação ampla, né, que tem a ver com os próprios hábitos, como nós desenvolvemos, quer dizer, preferências dentro de um espaço social de razões, né? Ou seja, como os nossos afetos e as nossas emoções, elas são cultivadas dentro de diferentes esferas, na escola, na universidade, na família, no espaço público, né? Na esfera pública, na participação política, quer dizer, você tem vários âmbitos aí que podem ou não, né? Aí é sempre... O sentido de pensar afetos aqui não é que é uma teoria da justiça, digamos assim, orientada pelas emoções, né? Porque você corre um risco aí, quer dizer, que tipo de orientação é essa, que tipo de emoção. Na verdade, é você incluir dentro desse processo, né, as emoções e os afetos, mas você precisa de uma espécie de uma teoria moral para legitimar e justificar quais são essas emoções que podem, né, ser favorecidas e podem ser cultivadas. Então você tem certos critérios, né, como menciono, como, por exemplo, descentramento ou inclusão, né, quer dizer, pensar emoções democráticas, ou seja, dentro de um processo democrático, para que essas sim, né, possam realmente contribuir para, digamos assim, para superar, na verdade, visões emotivamente impregnadas de desrespeito, ou injúria, ou negação do outro, etc. Então você tem um conteúdo emotivo aí fundamental para se pensar esse tipo de ampliação, né? E aí eu estou pensando isso e trabalhando com dois eixos principais, né? Dois eixos amplos. Mas o primeiro é justamente a ideia de uma dimensão afetiva na prática econômica, ou seja, de que também ali no agir econômico, né, você tem uma dimensão de paixão, de emoção fundamental. O Richman tem um clássico sobre isso, né, as paixões e os interesses, que trata justamente essa questão. E o segundo eixo é sobre como é possível formar as emoções transnacionais. Hoje no debate se pensar aí o que está acontecendo na União Europeia, você tem vários déficits, na verdade, de reconhecimento transnacional. Então, o conceito de solidariedade ele é muito preso ainda a uma dimensão, digamos assim, fundamentalmente nacional, a partir do qual você não consegue ter um reconhecimento mais amplo. Se você, por exemplo, na Alemanha, ligava na TV, você está preocupado numa esfera pública fundamentalmente nacional. Então, você não tem digamos, um tipo de solidariedade transnacional ainda suficiente para determinados laços, para determinados reconhecimentos, né? Você tem uma falta de reconhecimento no plano deliberativo transnacional. Então, para se pensar isso, eu acho que é fundamental, foi o tema, acho, do meu prospecto também, esse debate, eu acho que é um campo aí importante para se pensar esfera pública também no âmbito transnacional. E aí eu só mencionei aqui no slide seguinte, um pouco para falar de algumas referências assim, sobre esses debates, né? Sobre emoção dentro da praxis política, tem um debate importante entre Nancy Fraser e Axel Honneth sobre como a esfera do reconhecimento, eles, de algum modo, não é contraposto a uma ideia de redistribuição material, mas, na verdade, a ideia tanto de redistribuição material, ela favorece um tipo de reconhecimento, quanto não se esgota ali. Então, você precisa de outras relações, né, como reconhecer a dignidade, né, o respeito, né, como sendo fundamental também para um desenvolvimento positivo, né, do sujeito. No contexto brasileiro, né, um colega, Alessandro Pisani, junto com Valquíria, pegou esse debate um pouco de Honneth justamente no estudo sobre Bolsa Família, trazendo essa ideia, né, de que
você desenvolvia ali um sentimento mínimo a partir de pré-condições mínimas materiais, mas também de sentimentos desenvolvidos a partir dessa ideia de redistribuição, que possibilitava àqueles atores uma espécie de articulação de uma autoconfiança mínima necessária para a participação anterior na prática social, para em busca de trabalho, de emprego, de educação. Quer dizer, era um sentimento de se sentir valorizado, né, se sentir, digamos assim, respeitado, visto, né, na sua dignidade pelo âmbito do Estado, né, pessoas de algum modo antes, de algum modo invisíveis, né. Então, esse é um debate que traz um pouco essa questão. A Nancy Fraser também vem trabalhando nesse sentido de esferas públicas transnacionais, né, também nesse conteúdo emotivo, né, e que eu acho que, quer dizer, isso para mostrar como tem um campos aí que eu acho bastante promissores e um pouco nos quais eu venho trabalhando, né. Então, para concluir, é claro que há sempre aí a gente pensar determinados critérios para esse desenvolvimento, né, para que não recaia numa espécie de paternalismo quando se fala em formação ou educação, quer dizer, por parte das instituições, quer dizer, quem deve educar o quê, de qual forma, para o quê, né? Então, assim, eu acho que tem certos critérios que precisam ser incorporados, como o estar aberto à crítica, né, tanto as instituições quanto os atores dentro desses processos, né, esse processo formativo das emoções, eles sempre têm que ser criticáveis, né, e eles têm uma finalidade, que em última análise não é a dependência, né, daí uma ideia de paternalismo forte, mas eles devem conduzir uma ideia de emancipação. Então a emancipação, um pouco de algum modo, ele guia uma espécie de horizonte para essa formação dos afetos, né. São temas aqui, claro, que eu apenas posso mencionar, né, que precisaria um pouco mais de desenvolvimento, né, mas é um pouco apenas para apontar, do ponto de vista da filosofia, né, o que eu entendo como a gente pensar um futuro aí da educação, né, uma educação do futuro que deve, ao meu ver, contemplar essa dimensão também que a gente pode entender como conteúdo afetivo, emotivo. Eu acho que Maturana aponta de algum modo para isso. Você tem aí uma literatura ampla também, com marcos teóricos diferentes, que insistem um pouco nessa postura e era um pouco isso que eu queria brevemente trazer hoje. Obrigado. Bom, difícil, né? É difícil pensar em fazer uma síntese. Posso fazer uma provocação inicial? Pois não. Bom, difícil fazer uma síntese, porque foram muitos os aspectos, não é? Particularmente, eu chamaria atenção para os pontos de vista diferentes que nos permitem tecer essa visão mesmo transdisciplinar. A primeira com a professora Maria Lúcia, do ponto de vista, eu diria, da área das humanas mesmo, da educação, e a discussão sobre pensar a universidade, quando você coloca a questão do estudante, que eu acho que o estudante já sabe que ele sabe aprender sem o professor, e o professor é que não está, talvez com o Felipe, afetivamente preparado para lidar com essa ideia, né? Eu tenho trabalhado com o debate da micropolítica e eu tenho focalizado algumas das questões que foram aqui colocadas, focalizando mesmo o que acontece na sala de aula, nas escolas, né? E o debate, ele focaliza o que é a justiça, afinal de contas. Não aquela justiça formal, aquela que assegura já tanto a massificação, quer dizer, o acesso está assegurado e a gente agora discute qualidade, né? Mas o que seria a justiça do ponto de vista das práticas? Do ponto de vista das práticas, a gente tem visto, nas pesquisas que eu tenho feito, a gente tem visto a dissonância entre aquilo que é discursado e aquilo que é efetivado em termos de práticas, né? A professora Tânia colocou o exemplo do neto, que não sabe nem falar, mas ele já é alfabetizado na tecnologia, se é que a gente pode chamar assim,
na sala de aula, um dos problemas que dizem respeito às injustiças, porque quando você chega, você não pode perguntar o que é justiça para um estudante, mas ele diz logo o que são as injustiças que ele sofre, que ele vive. Ele diz que a injustiça é, por exemplo, ter uma regra na escola em que não se pode usar o celular em sala de aula, e ele é cortado quando o professor muitas vezes usa. Então, esse tipo de vamos dizer, desafio que a gente tem, eu diria que está mais em fazer com que o professor, e a professora Maria Lúcia trabalha com formação, com que o professor supere os seus próprios limites e consiga enxergar essa nova geração que vem aí, mas enxergar não apenas do ponto de vista de modelos a seguir, enquanto currículos padronizados, talvez inclusive pensando mesmo nessa macrodinâmica globalizante, né, da indústria do ensino, né, mas do ponto de vista das práticas, né, como é que ele vai lidar com isso? Na sala de aula, a gente como professor tem o aluno com o celular, e por que não aproveitar, na sua perspectiva afirmativa, né, por que não aproveitar o tal do celular dentro da sala de aula, fazer um bom uso dele? Né? Fazer com que o estudante, através do celular que ele tem, dialogue com o mundo, né? Quer dizer, na casa dele, ele senta no quarto solitário e joga xadrez com um menino no Japão. Ele não fala japonês, mas ele joga xadrez com uma criança do outro lado do mundo. Então, talvez, acho que o grande desafio é fazer com que o professor enxergue, né? De fato se depare, mas se depare com a clareza, com a tranquilidade, tá? Que eu acho que está do ponto de vista afetivo, em termos de preparação, para esse novo mundo que está posto. Porque esse novo mundo está dentro da casa dele também, né? Quer dizer, eu chego na minha casa, o meu filho está lá jogando com o menino xadrez do outro lado do mundo. E por que o professor não consegue refletir a respeito dessas questões, não só o professor da escola, né, que proíbe o aluno de lidar com o celular quando ele mesmo às vezes atende, e a questão ética está posta, né? Mas na universidade, como é que ele consegue? Eu acho que o grande desafio é esse. Como é que o professor vai conseguir olhar com um pouco mais de humildade para essa relação que deve ser estabelecida, humildade e tranquilidade, quer dizer, onde é que nós precisamos adequar aquilo que nós fazemos, seja do ponto de vista do ensino, da pesquisa ou da extensão, ou da junção desses três, mas em termos de sensibilizar o professor que nós temos para essas questões. Eu acho que tem aí um desafio que nos coloca, acho que como o Felipe bem colocou aqui, nos coloca não apenas para uma reflexão sobre o presente, bem como também não nos coloca apenas para uma reflexão sobre, vamos dizer, pensar o presente para compreender o futuro, né? Eu diria para construir um outro futuro, né? Eu acho que discutir qualidade da educação, discutir a tríade, democracia, ética, educação, exige que a gente, desde já, reflita a respeito dessa questão. Eu acho que o professor está no âmago da nossa reflexão aqui, e a gente precisa pensar em como sensibilizá-lo efetivamente para que ele acesse essa reflexão, para que ele, de fato, faça uma digestão própria a esse respeito. Bom, coloquei aqui algumas questões, eu anotei 300 delas, mas claro que o tempo da gente é restrito, também o avançado da hora, então acho que seria interessante a gente abrir ao público as questões. A professora Maria Lúcia queria tomar a palavra para esclarecer. Uma compreensão com a professora Tânia, que eu acho que a gente... viu, professora Tânia? Pelo contrário, eu afirmo que a extensão é a grande razão. E por isso, mais do que uma função, ela é um pressuposto da ação. É isso que eu disse, porque o que nós fazemos é a fragmentação. A extensão nas universidades, desculpe se aqui no Pernambuco não é assim, mas eu conheço muitas universidades. Elas são cursinhos, são ações esporádicas, são idas à comunidade, faz um trabalho e nunca mais volta lá. É essa extensão que eu critico, que ela é fragmentária, ela não tem sentido. Agora, quando você traz como pressuposto da ação, você só pode pensar no ensino
se a sociedade tiver compreendida como a totalidade. Porque a disfunção, né, que é essa coisa homem-natureza, né? O homem-natureza que nos faz dizer que nós vamos nos estender para a sociedade, mas nós somos o quê? Essa compreensão equivocada, que eu falo que é a mentalidade que precisa, né? Corpo e alma, né? Essa afetividade que a gente... Coisas da alma, coisas de mulher, coisas de gente fraca, coisas que não é para o mundo científico. É isso que a gente está criticando, né? Então, é nesse sentido, viu? Quer dizer, eu sou mais rigorosa do que a senhora, porque eu acho que a razão de ser de uma instituição social é servir a sua comunidade, ao seu país, à sua região, né? E nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo, às vezes, ações particulares, né, subjetivas, de interesse curricular, né, para colocar no Lattes, ou para cumprir as 40 horas de dedicação exclusiva. É isso que eu estou criticando.